Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa. Começamos mais um jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques dessa edição? Vereadores aprovam a criação de 5 frentes parlamentares para discutir e elaborar políticas públicas em diversas áreas do município. Ilhas de calor. São José dos Campos ocupa o 8º lugar no ranking de cidades do estado de São Paulo afetadas pelo fenômeno. Violência contra a mulher. Em 2024, foram registrados mais de 38 mil casos de violência familiar e doméstica contra a mulher no interior de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje falando sobre a atividade legislativa. Os vereadores aprovaram a criação de 5 frentes parlamentares. Os grupos devem se reunir para discutir e elaborar políticas públicas nas áreas do agronegócio, segurança pública, inclusão, desenvolvimento econômico e combate à pedofilia. Esse cenário ainda é bem comum por aqui. São José preserva campos assim. A cidade permanece rural em 68% do território. Espaço de sobra para a presença do agronegócio. Nessa fazenda, por exemplo, as vacas estão espalhadas pelo pasto. Aqui são criados mais de 1.000 gados de corte por ano. Para alimentar os animais, é necessária a plantação de milho. O milho que a gente planta, tudo sempre para o gado. Nossa operação desde 2001, nós estamos aqui em São José dos Campos produzindo carne de alta qualidade aqui em São José. Atualmente, o Brasil é o 3º maior exportador mundial de produtos agropecuários. Em 2023, foram cerca de 150 bilhões de dólares em exportações. Em São José, o Henrique garante que o setor tem potencial para crescer. Para isso, o apoio do poder público é fundamental. Vai ser importante uma frente parlamentar para tratar sobre o assunto, trazer visibilidade, abrir portas para os produtores da região poderem levar suas demandas e desenvolver mais essa produção que já é tão bacana aqui na nossa região, desenvolver mais para que ela seja cada vez melhor. E isso deve acontecer aqui na cidade. A Câmara de São José agora conta com uma frente parlamentar de apoio ao agronegócio. A ideia é promover políticas públicas que favoreçam o setor. O vereador Sena é o autor do requerimento que pediu a criação do grupo de trabalho. Para o parlamentar, levar tecnologia ao campo é um diferencial. Não é apenas a tecnologia sistêmica, né, de gerar processo para facilitar o agronegócio, mas é a tecnologia que também trata do transporte dos produtos, é a tecnologia que trata de viabilizar esses produtos, de chegar na região, né? Então nós estamos organizando uma frente bem legal que vai discutir bastante coisa e a tecnologia é fundamental para o agronegócio. O ponto de partida dos trabalhos é conhecer os desafios do setor e para isso o diálogo é indispensável. Nesse início nós estamos reunindo os empresários do setor, que seja o pequeno, médio, grande empresário, o produtor, para a gente reorganizar a abertura e o lançamento da frente parlamentar na cidade de São José. A criação do grupo foi aprovada pelos parlamentares em fevereiro. E não só a frente de apoio ao agronegócio. Outros 3 requerimentos apresentados pelo vereador Sena criaram na Câmara a Frente de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica, a Frente da Segurança Pública e a Frente São José 2050, voltada para o desenvolvimento econômico, social e sustentável da cidade. A Frente da Segurança Pública é vista como uma vitória pela Mariene. Ela é presidente do Conseg Sul, o Conselho Voluntário de Segurança, e acredita no diálogo entre o poder público e a população para melhorar os índices de criminalidade. São os nossos parlamentares, os nossos vereadores, né, que fazem as mudanças de leis. Né, que estão lá para verificar, né, o que está acontecendo naquele bairro, por que as ações da Prefeitura, da Urban, Sabesp, PDP e outros não estão chegando a tempo. O que eles podem contribuir? Então seria mais ou menos isso a função do Conseg.
As placas nos portões sinalizam que os moradores estão em alerta e sempre dispostos a ajudar. Aqui, quase todos participam do programa Vizinhança Solidária, que é uma iniciativa de segurança da comunidade. A expectativa é que a Frente da Segurança Pública possa promover mais políticas públicas na área. O vereador pode ouvir e pode criar projetos de leis e pode cobrar, né, as empresas fornecedoras o que está acontecendo, por que o atraso, né, de uma troca de lâmpada. A vereadora Amélia Naomi é uma dos integrantes da Frente da Segurança Pública. Para a parlamentar, o debate sobre o tema é visto como essencial pelos vereadores. Por isso nós instalamos a Frente Parlamentar, que vai fazer uma agenda, né, que vai ouvir a população, vai ouvir as autoridades, mais coletiva, para apresentar um relatório bom. Ainda de acordo com a vereadora, a criação de frentes parlamentares é uma forma de os vereadores aproximarem a população de assuntos de interesse público. Um trabalho que promove a cidadania e a busca de melhorias em diversos assuntos, a exemplo da segurança pública. Tem várias ruas ainda que precisam de iluminação LED, né? Nós precisamos ter conscientização, né? Por exemplo, nos ônibus, em vários locais. E ter, inclusive, facilitar que as pessoas tenham acesso a essas imagens. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, ainda noticiamos muitos casos de violência contra as mulheres. Por isso, é de extrema importância ter uma rede de atendimento bem estruturada para acolher as vítimas. E os dados do Disque 100 do ano passado mostram que a quantidade de denúncias registrou aumento de 22% na comparação com o ano anterior. As mulheres são as principais vítimas de violações de direitos humanos no Brasil. Das mais de 650 mil denúncias registradas pelo Disque 100 em 2024, 372 mil, ou seja, mais da metade, foram contra pessoas do sexo feminino. Só entre as mulheres de 70 a 74 anos foram 72 mil denúncias. Um cenário complexo, com causas multifatoriais. Nós temos muito forte a questão da parte dos transtornos psiquiátricos, de depressão, ansiedade, até mesmo crise do pânico envolvendo os idosos, e isso prejudica, fazendo com que essas violações e agressões aconteçam por parte dos filhos, de filhas e às vezes de pais e mães também. As violações de direitos com o maior número de denúncias foram negligência, tortura psicológica e risco à integridade física. Dos abusos contra as mulheres, a maioria aconteceu na casa da vítima ou do suspeito. É muito comum acontecer entre parentes de primeiro grau, então entre pais e mães contra os filhos, muitas das vezes crianças, e entre filhos, filhas contra os pais ou mães que são os idosos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, a maior parcela dos agressores possui algum grau de parentesco com as vítimas, seja o pai, tio ou parceiro. Quanto às idosas, filhos ou filhas lideram a lista de agressores. Para essa especialista em gerontologia, a perda ou enfraquecimento das conexões sociais e familiares são motivos que levam à violência contra os idosos. Um dos elementos que nos chama a atenção quando a gente estuda a questão da violência contra as pessoas idosas é de reconhecer que, em alguns casos, o principal agressor é o próprio filho ou a própria filha desse idoso. E aí, quando se aproxima da história de vida dessa família, se percebe que o idoso, que a idosa, em outros momentos, foram também, né, pais agressivos, violentos com esses filhos que hoje ocupam o papel de cuidar deles. Né, que estão na fase da velhice. O Disque 100 permite que qualquer pessoa, vítima ou testemunha, denuncie situações de abuso, exploração, violência, discriminação, violência doméstica, abuso infantil e trabalho escravo. Diante do aumento das denúncias, a advogada presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB faz uma avaliação sobre a mudança no comportamento da população. A alta reflete a coragem em denunciar.
Em 2024, nós tivemos um aumento de 22% nas denúncias de violação de direitos humanos. Esse aumento está ligado à confiabilidade da sociedade em denunciar. As pessoas elas se sentem mais seguras e mais confiantes em fazer a denúncia no Disque 100, que é anônima. Então, esse aumento não está ligado ao aumento de casos, mas sim à confiança da sociedade em realizar essas denúncias. O serviço do Disque 100 é gratuito e confidencial. Além da ligação, o Disque 100 oferece outros canais para denúncias de violações de direitos humanos, como o WhatsApp, pelo número 61 996 11 0100, pelo Telegram e também pelo e-mail ouvidoria@mdh.gov.br. Ainda no mesmo tema, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 38 mil casos de violência contra a mulher no interior de São Paulo no ano passado, o que representa um aumento de 39% em relação a 2023. Pensando em garantir proteção às vítimas, um manual com fluxo de atendimento à mulher acaba de ser lançado em São José. O guia oferece informação aos profissionais de instituições públicas e privadas que atuam na rede de proteção. O objetivo é ampliar a conscientização e trabalhar a prevenção. Foram necessários anos de casados para essa mulher entender que havia sido vítima de diversos tipos de violência. Ela, que não quer se identificar, conta que o marido justificava as agressões como um ato de amor e proteção com a família. Foram anos bastante difíceis. Havia sempre uma questão de violência psicológica, violência moral, patrimonial. Minha vida era regida por ele. Com o passar dos anos, ele começou a me monitorar pelos vídeos de monitoramento de onde morávamos, com o monitoramento do veículo, e eu tinha que ligar para ele para dizer onde eu ia, com quem eu ia, quanto tempo eu ia levar. Quebrar o ciclo da violência não foi fácil. Quando eu botei um fim no relacionamento, não foi por mim, porque eu já estava há muito tempo doente, eu me sentia doente. Eu já fazia tratamento médico há alguns anos. A partir do momento que minha filha mais nova adoentou, isso pesou muito para mim. O que também ajudou a vítima foi uma cartilha educativa. A cartilha, para mim, é essencial, porque muitas vezes a mulher não sabe por onde começar. E a cartilha vai te dar um norte. Ela vai trazer uma forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me planejar. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só no ano de 2024, o interior de São Paulo registrou mais de 39 mil casos de violência domiciliar e familiar contra as mulheres, um aumento de mais de 39% em relação ao ano de 2023. Uma das formas de denúncia é a Delegacia da Mulher. Mas agora São José dos Campos lançou um manual de combate à violência doméstica, que tem como objetivo levar mais informações às mulheres de como denunciar. Esse manual ele tem 44 páginas, tá? Com endereços, né? De toda a rede de proteção à mulher vítima de violência. Ele é uma importante ferramenta aos profissionais que atuam nas diversas áreas dentro da rede de proteção das mulheres vítimas de violência. Por quê? Aqui ele mostra não só os endereços, como eu falei, mas também o fluxo. Muitas vezes, quando você recebe você identifica uma situação de violência ou recebe uma denúncia, você não sabe o que fazer. E aqui vai ter exatamente o trâmite e o que você deve fazer para ter o correto encaminhamento para que essa mulher realmente possa ser protegida. A cartilha foi desenvolvida pela Prefeitura em parceria com o Ministério Público e entidades que atuam na defesa das mulheres. O guia foi disponibilizado nos CRAS e CREAS da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e em unidades de saúde. 3 mil cartilhas já foram distribuídas e a meta é ampliar ainda mais a divulgação. Essa psicóloga ressalta que campanhas educativas são de extrema importância. Outro passo fundamental para a proteção e segurança das mulheres é o trabalho das redes de apoio. Tive acesso a esse manual, ele é fundamental. Nós, principalmente profissionais de saúde, a hora que tiver veiculado, eu não vi na internet ainda no sentido de um Instagram, é a gente pulverizar essa informação.
para o maior número de mulheres possíveis. Nós podemos divulgar e mostrar que tem, sim, todo um respaldo para proteger essa mulher e para ajudá-la a sair deste cenário. A Câmara Municipal também atua em ações voltadas às mulheres. Desde 2013, o Legislativo distribui uma cartilha com o objetivo de alertar e conscientizar sobre o tema da violência doméstica e os direitos das mulheres. Na nossa cartilha, a gente divulga o número 180. O 180 ele é um telefone que funciona 24 horas. Então, se uma mulher sofre violência, ela está no momento da violência, ela pode ligar. Tem casos de mulheres que ligaram do banheiro e teve todas as orientações. Para a vereadora, a cartilha e o manual de atendimento são ferramentas importantes para estimular mulheres a denunciar e quebrar o ciclo de violência. Hoje temos claro que é um processo que a gente tem que entender e nós temos que fortalecer quando ela procura os serviços públicos, de ela ter condições de enfrentar e separar, né? E quando ela voltar, você não julgar, mas fortalecer ela para ela sair da situação. Essas iniciativas promovem a consciência social e ajudam na prevenção da violência contra a mulher. Um trabalho que deve ser de toda a sociedade. Ao perceber casos de violência doméstica, denuncie. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo 180 ou 190. A mulher que está sofrendo a violência atual, ela deve imediatamente ligar para 190. Mas ela pode também procurar a DDM, que é a Delegacia Especializada da Mulher. Se não houver a DDM, uma delegacia mais próxima, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública ou até mesmo o CRAS e o CREAS da cidade. Vamos para uma pausa rápida e na volta vamos falar sobre meio ambiente e as chamadas ilhas de calor. Você sabe o que é? No próximo bloco eu te conto, não sai daí. Voltamos com Semana Legislativa. Vamos começar o último bloco falando sobre o serviço de retirada de fiação elétrica em São José. Com o objetivo de aumentar a segurança e minimizar a poluição visual na cidade, a Prefeitura, juntamente com a concessionária de energia elétrica, retomaram a retirada de fios elétricos. A ação acontece em todas as regiões de São José. Você provavelmente já olhou para cima e viu algo assim. Os fios pendurados e embaraçados fazem parte da paisagem urbana. Acontece que, às vezes, eles podem trazer riscos para quem passa pela rua. É difícil identificar se é um cabo de energia, se é um cabo de telecom, se ele é de telecom, se ele está energizado ou não. Então, a orientação, quando a gente encontrar, é nunca tocar no cabo. Rede de telefonia, internet, TV a cabo e, claro, energia elétrica. São tantos serviços que fica difícil entender quem deve resolver esses embaraços. A responsabilidade em relação aos postes começa com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Elas fiscalizam e normatizam o uso dessas estruturas. Agora, as empresas e companhias de energia elétrica, elas são responsáveis pela concessão de espaços para provedores de outros serviços. Mas o sinal está vermelho para as empresas com instalações irregulares. A EDP intensificou o trabalho de remoção de fios e cabos que estão em desuso ou que não seguem as normas de alinhamento. A remoção acontece em todas as regiões da cidade. Existem empresas que não têm autorização para fazer o lançamento do cabo, hoje estão passando o seu cabo e interferindo no espaço que é dedicado às empresas regulares. Então a EDP ela tem um trabalho de identificação destes clientes que são clandestinos ou que estão em locais irregulares para fazer exatamente essa regularização ou a retirada do cabo. Existe uma parceria entre a EDP e as telecoms para que elas façam identificação do cabo, regularização de contrato e quando há algum cabo que existe risco, que ele está caído, que ele está baixo, a EDP, ela notifica as telecoms para que eles façam o ajuste, a retirada. Quando eles não atuam, aí sim a EDP faz a retirada. O trabalho realizado em parceria com a Prefeitura, além de evitar a poluição visual, também traz mais segurança. Gradativamente, nós estamos montando cronogramas para ter começo, meio e fim.
e os bairros serem limpos de uma forma inteira. Não adianta eu fazer um pedacinho de um bairro, um pedacinho de outro. Então, o único que nós temos inteiro por completo foi o Santa Cecília 1, que foram 43 ruas que eles fizeram a limpeza. Então, nós temos que expandir esse trabalho, né, que todo mundo veja essa mudança que nós queremos. A Câmara debate e cria legislação a respeito do assunto. Uma lei aprovada em 2016 obriga as concessionárias ou permissionárias de energia elétrica a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados e a notificar as demais empresas que utilizam os postes. Além disso, está em tramitação um projeto de lei complementar do vereador Milton Vieira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar as redes de infraestrutura subterrâneas. A medida valeria para redes de transmissão de energia elétrica, telefonia, comunicação, TV a cabo e outros cabeamentos. E a população também pode colaborar com o poder público para deixar o cenário mais limpo nas ruas. Quem observar excessos e falta de manutenção pode pedir vistoria, tanto pelo 156 da Prefeitura, quanto pelo 0800 721 0123. Outro serviço acontece em São José. Córregos das regiões leste e oeste da cidade estão passando por um processo de desassoreamento. A técnica que retira o excesso de areia ou sedimentos do fundo de cursos d'água é necessária para evitar ou minimizar alagamentos no município. Esse trabalho feito pela escavadeira é chamado de desassoreamento. Ele retira resíduos sólidos das margens e do fundo dos córregos. O assoreamento dos rios é quando ocorre o depósito de sedimentos, de solo, de substratos orgânicos, areia no fundo dos rios. Por que ocorre isso? Porque normalmente a mata ciliar foi destruída, ou seja, a mata ao longo da margem dos rios. Isso faz com que quando a chuva caia, né, quando haja um grande fluxo de água, a água escoe diretamente, não permeie. E aí esse solo todo que não contém vegetação é levado para dentro do rio. Aí o que acontece? Diminui a profundidade do rio, o rio sobe e aí é enchente, alagamento. O desassoreamento é justamente você retirar essa quantidade de solo, de material ali que ficou acumulado no fundo, através de processos de dragagem e, naturalmente, depois também a manutenção, a recuperação da mata ciliar ao longo do rio é fundamental. Este córrego fica no residencial Cambuí, na Zona Norte. Anos atrás, ele já encheu e transbordou. Um problema para a população que mora nessas casas bem perto da margem. Por isso, o desassoreamento é ainda mais importante. E em janeiro deste ano, a Prefeitura de São José dos Campos começou o serviço de desassoreamento de 60 quilômetros de córregos aqui da cidade. A expectativa é de que até o mês de abril todo esse serviço seja finalizado. É um projeto que é constante, anual. A Prefeitura está sempre cuidando disso daí. E faz parte de um outro grande projeto que é a macrodrenagem da cidade, com alguns barramentos que terem que ser construídos no futuro, né? Nós estamos com 45% já executado, devemos entregar isso aí até final de abril, início de maio. E aí já preparar para as chuvas do ano que vem, licitando aí a nova campanha em torno de setembro e para começar em outubro, novembro. Segundo o secretário, a limpeza do curso d'água vai acontecer em toda a cidade. Outro local que passou pelo desassoreamento foi o córrego do Jardim do Lago. Mas também estão na lista os córregos do Putim, Pararangaba, Ressaca, Limoeiro, Alambari, Ponte Alta, Senhorinha, Rio Comprido e Olaria, além de Valas e o Piscinão do Jardim São Vicente. Todos os locais que estão colocados no planejamento são fruto de pesquisa e de conhecimento de todo ano ter que atuar no mesmo local, porque é o local que é mais necessário, né? Então é feito esse trabalho na cidade inteira, não tem nenhuma preferência e o planejamento está dentro do que foi previsto. O trabalho de desassoreamento é realizado anualmente pela gestão da cidade e é visto como fundamental pelos especialistas. É inclusive um processo de prevenção, né? Porque, só para a gente ter uma ideia, entre 2017 e 2022, de acordo com o World Resources Institute,
no Brasil, o impacto econômico causado por inundações, enchentes, deslizamentos, foi da ordem de 105 bilhões. E o impacto humano, nesse mesmo período, de 2017 a 2022, foi da ordem de 30 milhões de pessoas foram impactadas. Então, quer dizer, se você previne, olha só quanto que você está economizando. A Câmara avalia como fundamental o trabalho de limpeza das margens dos córregos, um serviço ambiental que também tem impactos na segurança e qualidade de vida da população. Eu tenho acompanhado, alguns rios precisam dessa manutenção da prefeitura. Nós estamos aí em um período bastante chuvoso e quanto mais o rio tenha liberdade de curso, melhor é para toda a população. Então, o rio assoreado, ele é um prejuízo e pode ser um grande risco para a comunidade. Além de apoiar a causa, o vereador Lino Bispo também faz um alerta. A população também deve ajudar nesse trabalho. É preciso de mais consciência e colaboração de todos para evitar o descarte incorreto de lixo e outros resíduos nas margens dos rios. Constantemente eu tenho falado sobre isso porque eu faço um trabalho buscando onde tem uma denúncia que tem descarte de esgoto, por exemplo. Então chega lá e às vezes não vejo só esgoto, chega lá eu vejo lixo no rio. E o lixo é a comunidade que gera. É ela que contribui, é ela que participa dessa ação negativa, tá? Então, eu acho que a comunidade precisa ter consciência de que todos nós precisamos fazer a nossa parte. A prefeitura ir lá, tirar aquele mato que está lá, que vai assoreando, e a comunidade deixar de estar jogando entulho, aí a gente tem uma tranquilidade maior e tem realmente um trabalho que tem resultado e a comunidade com certeza vai ser a quem vai ganhar com isso. Agora vamos falar de meio ambiente. Você tem reparado que os dias estão mais quentes que o normal? Essa sensação está sendo intensificada por um fenômeno chamado ilhas de calor, que provoca temperaturas mais altas em áreas urbanas em relação ao entorno. E um ranking de plataforma da Urbiverde, que reúne dados socioambientais, coloca São José dos Campos na 8ª posição das cidades do estado de São Paulo, com maior coeficiente de ilhas de calor. Sol, céu azul, sem nenhuma nuvem, é sinal de muito calor. Nos últimos dias, a temperatura da nossa cidade tem ultrapassado os 30 graus. Além do verão, estação que normalmente é mais quente, outro fator contribuiu para o calorão: a urbanização. A ocupação e urbanização dos grandes centros, consequentemente a verticalização, a substituição da vegetação nativa, a substituição da pavimentação por asfalto, esse tipo de material, conjuntamente a termos maior emissão de gases poluentes, como, por exemplo, os carros, emissores de poluentes, todos esses efeitos combinados contribuem para que, em situações em que tenhamos principalmente muita incidência de radiação solar e poucas nuvens, a temperatura se eleve bastante em determinadas áreas onde a gente tem todos esses fatores associados. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, no ano passado foram registrados 56 dias com temperaturas extremas em São José dos Campos. A máxima chegou a 38 graus. Para esse ano, a expectativa é que as ondas de calor sejam ainda mais frequentes, uma resposta da crise climática. E o que compromete ainda mais a situação da nossa cidade são as ilhas de calor. São José dos Campos está em 8º lugar no ranking de cidades do estado de São Paulo atingidas pelas chamadas ilhas de calor, de acordo com dados da Urbiverde. O fenômeno faz com que áreas urbanas inteiras e regiões específicas dentro delas tenham temperaturas médias mais altas em comparação com o entorno. Já que a ilha de calor é relacionada à área urbana, esse processo de urbanização, muito provavelmente esteja relacionado com esse crescimento de São José dos Campos e também com a não homogeneização das áreas verdes na cidade. Então, tem áreas, sim, mais verdes, que muito provavelmente tem uma temperatura um pouquinho menor do que as áreas mais densas em termos de construções urbanas.
Além disso, tem os efeitos locais também, de tráfego mais intenso, poluição do ar, às vezes, né, períodos de secas, ou seja, chuvas abaixo do normal, principalmente períodos de verão. Então, tudo isso contribui para perceber, né, esse fenômeno da ilha de calor. A ferramenta de monitoramento da Urbiverde utiliza como base o coeficiente de ilha de calor. Ele avalia a relação da intensidade do fenômeno com a população mais sensível ao tempo quente, como idosos e crianças. Quanto maior for o impacto, maior é a nota, chegando ao máximo de 100 pontos. A cidade de São Paulo atingiu o coeficiente máximo e está em primeiro lugar no ranking. O resultado de São José foi 82,7. Ainda é possível atrelar a situação das ilhas de calor às condições habitacionais. Os locais mais atingidos são bairros de menor renda, já que possuem menos arborização. Bairros mais nobres são geralmente mais frescos, por terem mais árvores. Essa questão do ordenamento territorial tem que ser pensado, né? Conciliar moradia, né, sustentável com a questão do meio ambiente, criar bolsões, né, verdes para que a população, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável, tenha esse contato, né, com a natureza e tenha um melhor conforto ambiental, porque isso reflete diretamente na questão de saúde e de qualidade de vida das pessoas. A solução para diminuir a incidência desse fenômeno está justamente na arborização. De acordo com a especialista, para minimizar os impactos, o ideal é que as cidades tenham no mínimo 30% de cobertura vegetal urbana. Há vários estudos, né, já conhecidos e não novos, né, que mostram que as áreas mais arborizadas, né, ou jardins, né, pequenos jardins, contribuem para a redução de temperatura local. Então, é super importante ter um planejamento também de áreas verdes no município, né? Às vezes o município se expande em termos de construção, né, de prédios, mas nunca se pensa nessas áreas verdes que são extremamente importantes para regular o clima local. A Câmara Municipal se preocupa com os efeitos das ilhas de calor. Uma das pautas defendidas pelo vereador Carlos Abranches é a construção de políticas de preservação ambiental com foco na redução de desigualdades climáticas. Com o calor extremo, afeta todo mundo, principalmente as populações mais necessitadas. Por isso que nós temos que ter uma visão, eu diria, preventiva. Começar agora, tomar cuidado, manter aquilo que está dando certo e se preparar para daqui a 20 anos, 25 anos, nós tenhamos uma cidade que tem sob controle o seu crescimento, ampliando a sua tecnologia, mas tendo, sobretudo, um grande respeito pela natureza. O nome disso é resiliência. Eu cuido da minha cidade para que ela possa devolver para mim, em termos de qualidade de vida, qualidade do ar, preservação da natureza, das árvores, da qualidade da água do Rio Paraíba, tudo isso junto faz de uma cidade boa de se viver. E o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Tomás Henrique, pretende incluir toda a sociedade nesse debate. Segundo o parlamentar, a população e entidades podem contribuir com soluções sustentáveis que protejam o ecossistema da cidade. A gente defende a manutenção do maior número possível, evidentemente, da nossa comunidade arbórea para manter o clima mais ameno, né? A gente não é segredo para ninguém, a gente sabe que as árvores contribuem muito para que a gente possa manter o clima mais ameno, sobretudo nesses momentos de calor que a gente tem visto agora nesse janeiro. Então, quando você vai para uma sombra de uma árvore, você vê um tempo muito mais fresco. Inclusive, se você levar um medidor, você percebe isso assim nos graus centígrados ali calculados através da presença daquela árvore. Então, o nosso trabalho aqui tem de ser, a partir de agora, né, um trabalho junto à comunidade ambiental, que também faz essa pesquisa, né, essa fiscalização, para que a gente corte o menor número de árvores possível. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado todas as informações do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro das novidades da TV Câmara, todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana a todos, até a próxima!